Fala, galera! E aí? Como é que andam as coisas? Bom, módulo 38, meninos, fala sobre mudança de fase, tá? Então nós temos aí 3 estados físicos da matéria, o sólido, o líquido e o gasoso. Vamos relembrar os nomes das passagens, né, das transformações, dessas mudanças de fase. Então, do sólido para o líquido, nós temos a fusão. Do líquido para o gasoso, nós temos a vaporização. Do gasoso de volta para o líquido, nós temos a condensação. Do líquido para o sólido, nós temos a solidificação. Agora, pode ser que a gente tenha uma passagem direta, tipo do sólido para o gasoso, que nós chamamos de sublimação direta, e se for do gasoso de volta para o sólido, sublimação inversa. Então assim, ó, citando alguns exemplos, né? Fusão, quando o gelo derrete. Vaporização, quando a água da piscina ela evapora. Do gasoso para o líquido, é quando a gente está dentro do carro, por exemplo, num dia de chuva, e o vidro fica embaçado, está tendo condensação no vidro. Do líquido para o sólido, quando a gente vai congelar alguma coisa, né? Vamos fazer de repente aí um gelo, colocar água líquida no bloquinho de gelo lá e põe no freezer. A sublimação direta, a gente pode usar como exemplo o gelo seco. O gelo seco é o gás carbônico no estado sólido e ele passa diretamente para o estado gasoso, sublimando. Meninos, ainda nesse módulo, nós vamos falar sobre grandezas termodinâmicas. São elas pressão, temperatura e volume. Temperatura nós já falamos, volume também é um conceito bem simples que nós usamos no nosso cotidiano, aí, no nosso dia a dia. Agora o conceito de pressão, né? A pressão, ela pode ser exemplificada, né, dentro desses exemplos aí que eu estou passando para vocês, e ela pode ser mensurada, ela pode ser medida a partir de algumas unidades, como por exemplo, a atmosfera, milímetros de mercúrio, bar, libras, pascal, né? Nós usamos muito libras quando a gente vai abastecer, quando a gente vai encher o pneu da bicicleta, por exemplo, o pneu do carro no posto de gasolina, né? A gente vai colocar lá 27, 28, 29 libras. A questão também do milímetro de mercúrio, a gente usa bastante quando a gente está medindo a nossa pressão, né? A pressão sanguínea, dentro de uma panela de pressão, como a gente tem um aumento da pressão, porque ela está presa, a gente tem aí um aumento da temperatura também, porque são grandezas que se relacionam. Enfim, essas são as unidades que nós temos, as que nós mais usaremos são essas daqui, tá? O pascal, a atmosfera e o milímetro de mercúrio. À medida que a gente for fazendo os exercícios, eu comento um pouco mais, um pouco melhor com vocês. Para a gente entender um pouco melhor essa questão da temperatura pela pressão, a gente vai colocar em um gráfico, tá? Então assim, a gente pega um gás e ele vai ocupar um estado termodinâmico. Então, por exemplo, ele está no estado A, ele tem uma temperatura e uma dada pressão. Aí o que acontece? Vai haver uma transformação termodinâmica. Esse gás ele vai evoluir do ponto A para o ponto B. Note nesse gráfico que essa evolução aqui ela acontece, mas a temperatura ela não se altera, ela permanece constante. A única coisa que se altera é a pressão. A pressão do A está aqui embaixo e a pressão do B está aqui em cima. Então nós falamos que para uma transformação onde a temperatura é constante, nós a chamamos de transformação isotérmica. Agora vamos fazer uma outra transformação aqui, ó, do B para o C. A pressão está constante, né? O que está alterando aqui é a temperatura desse gás. A temperatura do B está aqui embaixo e a temperatura do C aumentou. Então nós falamos que a transformação BC
É uma transformação isobárica. Isobárica lembra barômetro, que é um instrumento que mede pressão. Isotérmica lembra termômetro, né? Que é a temperatura constante. Meninos, eu falei isso para vocês porque nós temos um gráfico chamado gráfico de mudança de fase, que você sempre o verá nesse formato de Y aqui, variando um pouco a perna do Y. Essa perna laranja, às vezes ela está um pouco aberta para o lado esquerdo aqui, ó, no caso da água, do bismuto, mas na maioria das substâncias essa perna laranja aqui ela está para o lado direito. E esse gráfico, meninos, ele indica algumas coisas bem importantes para a gente resolver a maior parte dos exercícios. Então é o seguinte, dependendo da região em que nós nos encontramos, nós temos um estado físico da matéria. Então são eles: o sólido, acima dessas duas curvas, dentro da perninha do Y a gente tem líquido, e abaixo dessas duas curvas aqui, a azul e essa cinza, a gente tem aqui o estado gasoso ou vapor. Existe uma diferença, tá, entre o estado vapor e o gasoso. É essa linha que separa essa divisão, tá bom? A gente vai falar um pouquinho melhor sobre ela daqui a pouco. Aqui é vapor, aqui também é vapor, tá? Abaixo da curva azul. Então assim, eu dou para você uma temperatura, eu dou para você uma pressão, você vai lá, marca no gráfico a temperatura que eu te dei, a pressão que eu te dei, o encontro delas vai permitir que você afirme se a substância está no estado sólido, líquido ou no estado gasoso. Meninos, nós chamamos essa curva azul de curva de sublimação, porque é quando eu passo do sólido para o vapor ou do vapor para o sólido, tá? Está acontecendo aqui a sublimação. Se você encontrar uma substância que está sobre essa curva, então a uma dada temperatura e uma dada pressão está sobre essa curva, significa que ela está ocupando os dois estados físicos da matéria simultaneamente. Ela está no estado sólido e no estado gasoso, né? No estado de vapor, no caso. Essa outra curva laranja, ela é chamada curva de fusão. Quando eu passo do sólido para o líquido ou do líquido para o sólido, né? Podendo ser solidificação também. Então é curva de fusão, solidificação. E essa terceira curva é a chamada curva de vaporização, tá? Ou curva de condensação, que limita essas duas regiões, região líquida para vapor. Aí existem dois pontos nesse gráfico, que é esse ponto aqui e esse ponto aqui, que são pontos importantes que vocês devem saber. Então vamos trocar o PowerPoint aí só para escrever esses dois pontos. Esse ponto é o chamado ponto triplo. O que é o ponto triplo? É o ponto de encontro das três curvas. É onde os três estados físicos da matéria coexistirão. Se você pegar essa temperatura e essa pressão, numa situação ideal, você tem os três estados físicos da matéria coexistindo. E esse outro ponto é o chamado ponto crítico. O que é o ponto crítico? É o ponto que delimita o vapor do gás. Então é um ponto de temperatura que vai delimitar. Menor que essa temperatura é vapor, maior que essa temperatura é gás. Qual que é a diferença entre o vapor e o gás? É que no caso, se você tiver vapor e aumentar a pressão, ele muda de estado físico, porque ele atravessa essa curva. Já no caso do gás, se você aumenta a pressão, ele sobe, mas ele permanece gasoso, tá? Essa vai ser a grande diferença. Então, determinando aí, ó, o ponto triplo é quando a substância existe nos três estados físicos e o ponto crítico é o ponto de transição vapor-gás. Beleza, meninos? Essa é uma aula mais teórica, então segue aí a recomendação da tarefinha para o lar. Espero que vocês tentem fazer esses exercícios. Na nossa próxima aula eu vou corrigir esses exercícios. Beleza, meninos? E é isso aí, galera. De resto, tudo em paz. Espero que você tenha chegado até o finalzinho do vídeo. E um beijinho para vocês. Estou com saudade.